E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido Oliveira e eu vou mostrar para vocês hoje como criar uma ferramenta de criação de usuários do AD usando o PowerShell e um módulo chamado Universal Dashboard. Eu já deixei aqui pré-preparado um exemplo, eh, e eu vou explicar para vocês passo a passo qual que seria a sequência lógica para vocês criarem algo como isso. E, obviamente, vocês podem ir muito além com essa ferramenta. Ela é uma ferramenta, é um módulo que vai criar um servidor web, então você vai poder hospedar essa aplicação, a gente pode chamar disso, eu acho, num serviço web, pode ser num Azure App, numa máquina Linux, numa máquina Windows, tanto faz. Nesse caso aqui, eu estou rodando no meu Domain Controller, que é uma máquina virtual, simplesmente para fins de exemplo. Vamos lá? Legal. Então, a gente tem aqui um script simples para criação de usuário no AD. Ele vai aceitar aqui, eu tenho meu bloco param no começo, que é para uns parâmetros mandatórios que eu declarei aqui eh, no começo do script. São os parâmetros que eu preciso informar quando eu estou invocando essa função. E aí, no caso, eu tenho primeiro nome, segundo nome, o username e o departamento. O departamento eu estou usando o validateSet para determinar que o valor que eu estou passando é dentro de tecnologia, recursos humanos, contabilidade e marketing. Pode ter quantos você quiser, não há necessidade dessa validação, é simplesmente para facilitar a minha vida quando eu tenho um valor já que eu espero, para evitar que tenha diferenciação de caixa alta, caixa baixa, eu sempre garanto que está exatamente da mesma forma. E aí, legal. O que eu faço agora? Eu tenho aqui uma funçãozinha para gerar uma senha aleatória de 20 caracteres. Ela vai pegar aqui esses intervalos de 65 a 90, 97 a 122 e 48 a 57. O que são esses números? São intervalos de endereços da tabela ASCII. É, e aí ele vai vir em uma array, e essa array eu vou pegar aleatoriamente 20 itens, e para cada um deles eu vou chamar aqui o char, que é de character, e eu vou passar esse número. Fazendo isso, você pode pegar o resultado da senha. E aí é basicamente letras maiúsculas e minúsculas e numerais. E aí depois a gente vai converter para uma senha segura, uma secure string, que é o valor que o comando aceita. E a gente cria aqui uma hash table. Quando a gente começa o objeto dessa forma, é uma hash table, que ele vai ter o par de chave, que é esta, e o valor. Isso é para fazer a técnica de splatting, que eu expliquei num outro vídeo. E os parâmetros que eu vou usar aqui nesse exemplo simples são given name, que é o primeiro nome, o surname, que é o sobrenome, o name, que vai ser a credencial, o username, account password, que eu estou informando aqui, o departamento, que eu também estou pegando aqui do meu argumento. Quando essa conta for criada, ela vai estar habilitada, porque por padrão o AD ele cria a conta de usuário desabilitada. E aí eu tenho meu user principal name, que vai ser o meu username, arroba, o meu domínio. Eu não gosto de deixar muita coisa hard-coded no meu script. Então, eu tenho essa função getAddDomain, e o valor que eu estou procurando é a propriedade DNSRoot. Ele vai ser lá o FQDN do seu domínio. Então, vai ser a conta, o nome de usuário, o SumAccountName, arroba, a minha conta de domínio. Legal? E aí, a primeira senha vai ser substituída, ele vai pedir para trocar a senha durante o primeiro logon. E aí, usando o arroba, no lugar de passar a variável, todos estes valores eles são os argumentos que eu tenho aqui, os parâmetros que eu tenho aqui para este comando. Legal. Isso é o suficiente para criar uma conta de usuário simples. Você pode popular quaisquer campos você quiser, depois adicionar o usuário a quaisquer grupos que você quiser, baseado no departamento, colocar um switch case, se o usuário for do departamento contabilidade,
ele vai adicionar essa lista X de grupos. Então, são coisas que vocês podem fazer. Legal. O que eu vou fazer com isso agora? Esse meu script, eu simplesmente joguei ele dentro de um bloco aqui. E eu vou passar passo a passo para vocês como que é. Eu vou importar aqui o meu módulo universaldashboard.community. Este é a parte free. Ele fica online direto, se eu não me engano, por até 2 horas. E se vocês quiserem mais informações, é só entrar no site, procurar no Google e tem mais informações desse site. Junto com o Universal Dashboard, ele tem uma parte para agendamento de tarefas. Você agenda o script a execução do script PowerShell via web. E você também pode criar APIs web usando 100% do PowerShell. Basicamente vai ser como se fosse esse script, mas aí você vai chamar via REST. Muito interessante. Legal. Agora a gente vem aqui em Dashboard. Eu crio essa variável aqui para tudo que eu estiver criando armazenar dentro dela. E a gente vai usar o comando new UD Dashboard. O que ele vai fazer? Criar um objeto de dashboard de acordo com os parâmetros do módulo. E aí eu vou passar o meu título, que vai ser Create New AD User, e o Content. Content vai ser o conteúdo dessa página, tá? E aí eu vou pedir aqui, olha, New UD Input. Input é uma entrada. E aí vai ser basicamente o que eu estou pedindo de informação. Aí eu vou dar um título, que vai ser Create New User, e o conteúdo, o que vai ser. Nesse conteúdo, eu vou falar que eu quero alguns campos. Então, olha, Input Field é um campo de entrada. New UD Input Field. Eu vou dar um nome, first name. Placeholder é quando você tem num campo web, como se fosse um campo, um pré-preenchido que quando você clica não tá nada. Você pode colocar qualquer valor dentro dele. E aí, eu vou falar o tipo de campo que ele é. Nesse caso, é uma text box. Mesma coisa para o last name e para o username, que o placeholder estou colocando account name. O placeholder vocês podem colocar o que vocês quiserem. E aí no departamento eu tenho department, mas nesse caso eu tenho values, são os valores que eu aceito, que são aqueles mesmos ali embaixo dos departamentos que eu escolhi naquela função. E aí no final o type dele é select. Vai ficar tudo mais claro quando a gente exibir essa dashboard aqui efetivamente. E aí eu tenho endpoint. Endpoint é basicamente o quê? O que eu faço quando eu clicar em submit? E aí eu tenho aqui os parâmetros. E aí, importante, esse name aqui, ele tem que ser igual ao parâmetro aqui. Tudo que você colocar de name aqui em cima é o mesmo nome da variável no bloco de parâmetro. Beleza? Aí aqui é exatamente o mesmo script. Ao final disso, como que eu vou saber qual foi a senha criada para informar para o usuário? Eu tenho aqui, olha, new UD input action. E o conteúdo vai ser um card, que vai ter aqui temporary password, e o valor dele vai ser a senha que eu gerei aqui em cima. Simples. E aí eu tenho aqui o valor validate, para garantir que ele não vai mandar valores nulos. Beleza, fechei aqui a minha UD dashboard. Agora, o comando para eu inicializar ela. Eu vou até apagar esse nome aqui do teste. É Start UD Dashboard. Aí ele pergunta qual dashboard. E aí você passa aqui. E aí qual porta que você vai hospedar. E ele suporta você criar a página de autenticação usando o Active Directory ou até mesmo o Auth, usando, por exemplo, o Azure AD. E aí você pode criar realmente uma ferramenta que os seus usuários vão poder autenticar e rodar com os privilégios. E aí eu tenho um parâmetro aqui, auto reload. Por quê? Eu estou rodando a partir de um script. Se eu modificar esse script e salvar, eu quero que ele atualize junto comigo. Então o que eu vou fazer aqui? Tudo salvo aqui, bonitinho. Vamos rodar F5. Ele inicializou aqui dashboard 0 na porta 80, status running. O que eu faço agora? Se vocês quiserem ver até outros conteúdos, tem aqui no meu blog guidooliveira.com. Vamos aqui, olha, localhost.
carregou minha página home. Essa é a cara da UD Dashboard e vocês podem mexer em todo o CSS da página, carregar módulos de JavaScript customizados. É muito flexível e extensível esse módulo. Legal. Esse é aquele título do meu formulário, do meu input aqui. E aí eu tenho os campos. E aí, no caso, o de select, eu posso selecionar um destes aqui. Então, vamos lá. Guido Oliveira. Guido.oliveira. Vai ser essa a conta de teste que eu vou usar. Departamento. O Guido é do marketing. Eu clico em Submit. Ele processou. Eu tenho aqui, olha, Temporary Password. Essa foi a senha que gerou para este usuário Guido. Vamos no AD? Eu tenho aqui a console de Users and Computers do AD. Não tem nada aqui. Vamos vir aqui e refresh. E aí eu tenho aqui o meu usuário Guido Oliveira. E aí, beleza. Eu tenho first name, last name. Eu não preenchi nenhuma dessas outras propriedades, então é normal que ela esteja em branco. Mesma coisa para o endereço. Account. Eu tenho aqui, olha, Guido Oliveira e @guidooliveira.local. E aí a minha conta, o Sum Account Name, Guido.oliveira. Legal. A minha senha vai expirar no primeiro logon, que é como eu defini aqui. E aí no Profile, Telephones, Organization, eu tenho o departamento Marketing, que foi o que eu selecionei. Isso vocês podem colocar quantos vocês quiserem, ou de repente criar uma tabela, ou simplesmente importar um CSV, que via web, o seu RH pode simplesmente importar lá o arquivo, criar o usuário, ou processar aquele arquivo e criar uma lista de usuários em lote. E aí o legal desse módulo é que vocês podem criar várias páginas dentro da mesma dashboard. Então vocês podem ter uma dashboard, por exemplo, para o seu helpdesk, apenas para reset de senha, uma página apenas para reset de senha, uma página apenas para desbloqueio de usuário, dá para alterar propriedades, enfim, ela é bem flexível. Inclusive, o Adam Driscoll, que é o criador desse módulo, ele tem aqui uma página de exemplo de UD Active Directory. E aí aqui ele é bem mais complexo. Ele está usando aqui o Universal Dashboard, a versão paga, e o módulo Active Directory. Ele faz cache das credenciais aqui quando inicializa ela. Tem alguns ícones aqui para resolver junto com a página. E aí eu tenho aqui no meu módulo, olha, Authentication Method. Ele tem um método de autenticação, uma página de login para fazer a autenticação no AD. Nesse caso aqui, isso daqui está no próprio GitHub de exemplo do Adam Driscoll, tá? Tá carregando todos os módulos aqui, a paleta de cores dos gráficos, enfim. E aí cada página aqui vocês podem ver objetos deletados. É uma nova página que vai gerar um grid com os meus objetos deletados. Um Explorer, ele vai ter página dinâmica até para quando você abrir um perfil de usuário, você vai poder ver uma tabelinha com todas as propriedades dele. A nossa home aqui, com alguns gráficos e informações acerca dos usuários. Aqui é uma página dinâmica, olha, Identity, que vai ser gerada por perfil do usuário, como eu falei, e uma de Search. E ainda tem aqui, olha, User Management. Adicionar usuário ao grupo, criar usuário, resetar uma senha. Então, assim, vocês podem criar basicamente um website inteiro como se fosse um script. É um módulo extremamente poderoso e vocês podem usar basicamente de forma ilimitada, basta depender da criatividade. Lembrando que esse módulo é um módulo pago. Se vocês tiverem curiosidade, é só procurar Universal Dashboard no Google e aí basicamente você vai conseguir ver tudo isso. Esses exemplos aqui que eu mostrei para vocês, tanto da função para criar usuário quanto da função da própria dashboard, eu vou publicar no meu blog e no GitHub e vai ficar no link aqui da descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.